Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 34, né, do livro de Jó. Então, a gente está conhecendo a teologia de Eliú, né? A teologia de Eliú é bem diferente da teologia dos outros três, né? Então, Eliú começa a verificar o que está acontecendo na vida de Jó de uma forma diferente, né? Então, ele para de julgar a Jó pelos acontecimentos na vida de Jó. A gente vê que ele não vai falar que Jó é um ímpio, mas ele vai falar que Jó está falando como ímpio. Falar, Jó, você pode até ser justo, você pode até não ter cometido nenhum pecado, mas você está falando como um pecador, você está se defendendo como um pecador, né? Então você está respondendo como um pecador. Então, nesse sentido que Eliú começa a falar, né? E Eliú começa a tentar explicar, porque a questão de Jó é o Jó tentar entender por que ele está sofrendo, né? Então o livro inteiro é essa pergunta, né? Por que eu estou sofrendo se eu não mereço sofrer? Por que eu estou sofrendo se eu não pequei, se eu não sou ímpio? Né? Na verdade, eles tinham um entendimento que só quem sofre, só quem pena, né? Só quem tem castigo, quem sofre alguma coisa seria o perverso, o ímpio, né? Então, o questionamento de Jó, por que eu estou sofrendo se eu não sou ímpio? Por que eu estou sofrendo se eu não sou perverso? A paz, Tati. Por que eu estou sofrendo se eu não sou perverso, né? E até então a gente lembra que os amigos de Jó vêm dizendo que o Jó é ímpio, sim. Jó é perverso, sim. Então, que Jó pare de mentir, pare de ser um hipócrita e falar que ele não é um perverso. E Eliú vem num sentido diferente. Eliú não vem falando que Jó é um ímpio e Jó é um perverso. Eliú vem dizendo que realmente Jó não pode ser justo diante de Deus, porque diante de Deus não tem como nós sermos justos, né? Porque nós herdamos o pecado original. Então, ainda que você não seja um perverso ou ímpio, algum pecado você pode ter cometido, né? Ainda que involuntariamente. Em pensamento, você deve ter falado alguma coisa, não com a intenção de pecar, mas que deve ter cometido alguma coisa. Então, Eliú traz uma abordagem diferente, né? E Eliú fala que aquilo que Jó está vivendo não é um castigo de Deus porque ele é um ímpio, um perverso, mas que aquilo seria um aprendizado para Jó, que Jó teria algo a aprender com aquilo que ele está passando. Então, Eliú traz essa abordagem para a gente, né? E Eliú diz, né? Eliú traz algumas coisas incríveis. A gente viu no capítulo anterior, né? Porque Jó fala, né? Que Deus está acima de todos os homens, né? Deus está acima de tudo. Então Eliú começa a questionar: se você reconhece que Deus está acima de você, que Deus está acima de tudo, como que você pode pedir para Deus te dar contas do que Ele está fazendo, né? A gente não pede contas para alguém que é superior a gente, né? Na empresa que a gente trabalha, se o nosso chefe fala para a gente fazer alguma coisa, mesmo que a gente não tá vendo lógica naquilo que ele manda a gente fazer, a gente não vai falar para ele: olha, não tem lógica o que você está me pedindo, olha, o que você está me pedindo não tem nada a ver. A gente não questiona o superior, porque a gente não vai pedir para ele dar contas do que ele está mandando fazer, do que ele está fazendo, né? Então é nesse sentido que Eliú começa a fazer Jó refletir. Então é bem interessante a passagem de Eliú, né? E a gente vê que Eliú é aquele que antecede a vinda de Deus, né? Então ele prepara Jó para a chegada de Deus e para o que Deus vai falar para Jó. Então a gente vê que na passagem de Eliú começa a ter uma reflexão diferente, uma abordagem diferente, né? O livro de Jó é um livro que a gente não pode se basear pelo começo dele nem pelas passagens, a gente tem que se basear no livro ao todo. Porque o que acontece? O livro de Jó é um livro de julgamento. Então é um livro onde há um tribunal ali, e quem está sendo acusado é Deus. Jó está chamando Deus para o banco dos réus. Então é um tribunal ali. Então o que acontece? O livro inteiro de Jó são argumentos. Então são argumentos para condenar Deus no banco dos réus e são argumentos para defender a Deus, para que Deus seja absolvido do banco de réus, né? Então são argumentos. O livro inteiro se baseia em argumentos. Então são vários promotores ali, vários acusadores, vários advogados. Então é um monte de gente ali falando sobre um monte de perspectivas sobre quem está certo e quem está errado, né? Mas a questão começa a ficar um pouco mais complexa quando Jó chama Deus para o banco dos réus, né? Então Jó chama Deus, porque Jó, para se defender da acusação dos amigos de que ele é um ímpio, um perverso, Jó começa a chamar Deus para o banco dos réus. Então isso injuria os amigos e os amigos começam a defender a Deus desse banco de réus. Então, se a gente não tomar cuidado de ler o livro como um todo, a gente vai ler um trecho de Elifaz e falar: nossa, ele tem toda a razão. Aí a gente passa mais para frente e lê um trecho de Jó e fala: nossa, Jó é que tem razão. Aí a gente vai mais para frente e fala: não, Zofar é que tem razão. Então, porque são pessoas se esforçando em argumentos. Então, realmente,
realmente eles estão tentando convencer do que eles estão falando. Então é como se fosse um tribunal onde existem advogados, vários advogados ali, tentando defender o seu ponto de vista. Então o livro de Jó é isso. É Jó e os 3 amigos tentando defender o seu ponto de vista. Então agora Eliú chega e Eliú fala, olha, porque até então são pessoas tentando defender o ponto de vista de forma parcial, porque Jó tenta defender o seu ponto de vista de uma forma parcial. Então ele começa a olhar só para si e ele não consegue compreender o agir de Deus. Então ele fala que Deus é injusto. Enquanto que os amigos de Jó também estão olhando de uma forma parcial. Eles veem que ali no banco de réu está Deus, então não importa o que Jó fale, Deus está certo. E não conseguem ver com imparcialidade. Então chega Eliú agora e promete uma visão imparcial do que está acontecendo. Então ele fala, não, eu não vou puxar sardinha para Deus porque é Deus e nem vou puxar sardinha para Jó porque o Jó é um grande homem, Jó tinha muita fama. Eu não vou puxar sardinha para ninguém. Eu vou falar o que eu penso, né? O que eu penso sobre isso que está acontecendo. E realmente é muito interessante porque ele não vai colocar Jó como um ímpio, como um perverso por conta do que Jó está vivendo. Mas Eliú vai colocar uma abordagem diferente, que é possível, né, que pessoas justas, pessoas boas, né, sofram por conta de um ensinamento, que Deus tenha algo a ensinar por meio daquele sofrimento. Então, Eliú vem nesse andamento, né? Então, Eliú fala bastante no livro de Jó, ele fala do capítulo 32 até o capítulo 37. Então, ele fala bem e prepara Jó para a vinda de Deus, né? Porque Deus vem falar com Jó e Eliú parece que preparou a alma de Jó para receber a mensagem de Deus, porque condiz um pouco com o que Eliú fala, né? Então agora no versículo 1 do capítulo 34, Eliú continua dizendo, né? Então a gente lembra que no final do capítulo anterior, Eliú havia falado, olha Jó, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui contigo, eu não estou contra você. O meu intuito é te absolver, eu quero que você seja inocentado, mas da forma certa, não é acusando a Deus que a gente vai te inocentar, eu quero que você seja liberto, né? Isso que Eliú fala. Aí, se você tiver alguma coisa importante para falar, que vai acrescentar na sua defesa e realmente vai comprovar que você é justo, fala, senão você fica quieto e escuta, porque o meu interesse aqui é te ajudar, né? Então é isso que Eliú fala. Então agora no capítulo 34, parece que Eliú esperou, Jó não falou, então Eliú continua falando, né? Aí no versículo 2, ouçam, ó sábios, né? As minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Então aqui agora ele se direciona a todos os sábios que estão ali. A essa altura do campeonato a gente não sabe mais se são só os 3 amigos de Jó que estão ali ou se já se reuniu mais gente ao redor ali para ver aquele embate, né? Porque aqui virou já um grande tribunal, né, de argumentações ali em defesa de Deus, né, e em defesa de Jó. Então pode ser que mais sábios tenham aparecido ali para aprender com aquilo, né? Ouvir aquilo ali. Então pode ser que mais pessoas estejam ali. Ou pelo menos, no mínimo, os 3 amigos de Jó que já tinham falado estão. Então ele pede para que esses sábios que estão ali, presenciando aquilo, agora ouçam o que ele vai falar, né? Que inclinem os ouvidos ao que ele vai dizer. Aí no versículo 3, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida, né? Então ele fala, assim como a boca, quando a gente come, o nosso paladar reconhece quando a comida é estragada e quando a comida é boa, né? A gente sabe diferenciar com o paladar o que é bom e o que é ruim, que os nossos ouvidos também saibam, né? Então que vocês me ouçam e que o ouvido de vocês reconheçam, né? O que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então que o ouvido de vocês não engula qualquer coisa que está ouvindo, né? Que vocês não parem e aceitem qualquer coisa que vocês ouçam, mas que vocês saibam discernir do que vocês estão ouvindo, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que está de acordo com a verdade de Deus e o que não está de acordo com a verdade de Deus. É isso que ele fala. Aí no versículo 4, o que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom, né? Então que o nosso ouvido saiba, né, filtrar, né, o que é bom, né, e nós escolhamos daquilo que a gente está ouvindo o que é bom, o que é certo, e o que não é certo a gente joga fora, né? Isso que ele fala no versículo 4. Para a gente ficar somente com o que é bom, para a gente escolher o que é correto e o que não for correto, o nosso ouvido descartar. Aí no versículo 5 ele continua, porque Jó disse, então agora ele vai começar a repetir as falas de Jó, né? Então ele repete
bem as falas de Jó, né, para dizer o que foi que o Jó disse, e depois ele vai começar a dizer o que ele pensa sobre aquilo que o Jó disse. Então ele repete a fala de Jó no versículo 5. O Jó disse: eu sou justo e Deus tirou o meu direito, né? Então aqui traz uma questão muito interessante para a gente, que eu havia falado na outra aula, né, quando a gente havia começado o estudo, né, que o livro de Jó nos traz um questionamento, né? Será que a gente tem algum direito perante Deus, né? Porque Jó chama a Deus para o banco dos réus alegando que ele tem um direito e que Deus tem que dar esse direito para ele. Então, será que a gente tem algum direito perante Deus, né? Porque qual é o pensamento de Jó? Muitas pessoas pensam assim, né? O pensamento de Jó é o quê? Ó, eu sou bom. Eu ajudo os pobres, eu ajudo os oprimidos, eu distribuo cestas básicas, eu vivo na igreja, eu sou muito bom. Então, acontece algo na vida dele, ele fala, não pode acontecer isso comigo, porque eu sou bom, porque eu faço bem, então eu tenho o direito de receber um presente, né? Então, ele acha que tem o direito de receber um presente, de receber uma recompensa, né? É isso que o Jó pensava. Jó pensava que por ele praticar o bem, por ele fazer coisas boas, ele tinha direito a uma recompensa de Deus, né? E Deus não trabalha com recompensas. Então aqui no versículo 5 a gente vê, né, que ele repete uma fala de Jó, né? E que Jó disse que Jó era justo, eu sou justo, né? E Deus tirou de mim o meu direito, né? Então será que realmente Deus tirou de Jó o direito? Que direito Jó tinha, né? Que direito nós temos quando nós praticamos o bem? Que direito nós temos? Nós temos algum direito de cobrar alguma coisa de Deus, né? Nós estamos praticando o bem, nós estamos fazendo o correto, porque Deus precisa que a gente faça o correto, porque Deus precisa da gente, ou somos nós que precisamos de Deus, né? Então ele começa a trazer essa abordagem interessantíssima, né? Que nós praticamos o bem para nosso bem, ou para bem de Deus? O que Deus vai ganhar a gente praticando bem ou praticando mal? Deus não precisa da gente para nada, né? Quem precisa de Deus somos nós, né? Então aqui ele começa essa abordagem. Então ele fala no versículo 5 que Jó disse, né, que ele é justo e que Deus tirou o direito dele, né? Aí no versículo 6, ele continua repetindo a fala de Jó. Aí ele fala no versículo 6, apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim, né? Então Jó disse isso. Então Jó disse isso, né? Que apesar do direito dele, ele é tido por mentiroso, né? Então, apesar do direito dele, ninguém acredita nele. Ele tem direito, né? Ele acha que ele tem um direito. Para ele, a justiça tinha que ser uma questão de vista. Então, a justiça de Deus tinha que ser vista pelo homem, né? Porém, a justiça de Deus não é a justiça do homem. Então, ele acha que a justiça de Deus tinha que ser vista na vida dele. Então, ele fala, eu tenho direito, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu pratico bem, eu faço bem, eu ajo bem. Eu tenho direito de ser visto como a pessoa que eu sou. Eu tenho direito de ser visto como um homem bom, né? Mas todo mundo me tem por mentiroso, né? Todo mundo me tem como chacota, porque ninguém acredita que eu sou bom por causa do mal que está acontecendo na minha vida, né? Então ele achava que havia ali sobre ele um direito, né, de receber coisas boas e de ter ali uma declaração para o mundo de que ele é justo, né? Então Deus tinha que provar para todo mundo que ele é bom. Então não bastava ele fazer o bem escondido, né? Mas todos tinham que saber que ele era bom. Então ele continua aqui, né? Apesar do meu direito, eu sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim, né? Então ele fala que o que está acontecendo na vida dele é incurável, não pode ser curado, porque todo mundo fica falando, Jó, ora que as coisas vão mudar, ora que as coisas vão melhorar, ora que vai dar tudo certo. Então ele fala que é incurável, isso não vai mudar. Essa ferida, isso que está acontecendo na minha vida não vai mudar, vai continuar, sem que haja pecado em mim. Ou seja, Deus não muda de ideia, Deus não está mudando de ideia, eu estou orando, estou falando, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está mudando de ideia, mas não há pecado em mim. Eu não sou perverso, eu não sou ímpio, mas Deus não está mudando a ideia dele de me punir, né? Isso é o que Jó disse, e ele repetindo a fala de Jó para depois questionar, né? Aí no versículo 7 agora, ele vem falando de uma forma mais áspera com Jó. Então Eliú, depois que terminou as falas de Jó, Eliú vai falar, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, né? Então aqui ele está falando severamente de Jó. Ele fala, nossa, que homem há como Jó no mundo que fica tirando
Deus, que fica zombando de Deus a cada fala dele, né? Que homem há no mundo como Jó? E ele fala isso não no sentido de toda a fala de Jó, mas no sentido de Jó falar que Deus é injusto, né? De Jó falar que Deus não sabe governar a terra. A gente vai ver que ele vai falar sobre isso nesse capítulo. Então ele fala, nossa, que homem existe no mundo como Jó, que pratica a zombaria com Deus como se ele estivesse bebendo água, né? Como ele bebe água, ele está falando mal de Deus. Que homem há no mundo assim, né? Isso que, nesse sentido que ele está falando. Porque Jó realmente vai falar, não, Deus é injusto, né? Deus é injusto, Deus está me dando o que eu não mereço, Deus está fazendo tudo errado, para Deus tanto faz, se você é bom, se você é mau, se você é ruim, Deus entregou o mundo para os perversos. Então, ele fala, quem é que fala tão mal de Deus assim como Jó? Jó tem falado mal de Deus como se bebe água, né? Isso que ele o fala, né? Então, no versículo 8, ele continua. E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos. Aqui a gente vai ver que ele vai explicar o versículo 8 no versículo 9. Quando ele fala que Jó caminha em companhia, né? Ele anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos, não quer dizer que ele realmente anda. Não quer dizer que ele é amigo dos perversos. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele vai explicar o que ele está dizendo no versículo 8 e no versículo 9. Então, no versículo 8, ele está querendo dizer o quê? Que ele está seguindo o caminho dessas pessoas. Aí, no versículo 9, ele explica por que Jó está seguindo o caminho dessas pessoas. Então, Eliú não achava que Jó andava em companhia, assim, andar fisicamente em companhia, ser rodeado pelos perversos. Não é isso que Eliú dizia. Porque a gente lembra que Zofar, Bildade, Elifaz diziam isso. Que Jó realmente andava com os ímpios, que Jó era um ímpio. Eliú não, Eliú tem um entendimento diferente. Então, Eliú, ele não fala que Jó andava fisicamente com o ímpio. Não é que Jó era amigo dos ímpios. Mas ele vai dizer que Jó fala como ímpio. Então, se Jó fala como ímpio, qual a diferença que tem de Jó falar como ímpio e Jó andar como ímpio? Então, ao falar como ímpio, Jó está se colocando na mesma posição de alguém que anda com o ímpio. É isso que Eliú está querendo dizer. Mas no versículo 9, ele explica o que ele está dizendo no versículo 8. Então, não é que Jó anda com o ímpio, né? Não é que Jó anda fisicamente, é amigo do ímpio e conversa com o ímpio, não. Mas no versículo 9 ele explica que Jó, ao falar como um ímpio, né, ele é como se estivesse andando com o ímpio, é como se estivesse na presença do ímpio, ele está agindo como ímpio, ele está falando como ímpio, então ele está agindo como ímpio, ele está andando nos mesmos caminhos do ímpio. Que diferença tem ele falar como ímpio ou ele andar com o ímpio, né? Então é isso que ele fala. Aí ele no versículo 8, né, ele antecipa e no versículo 9 ele explica por que ele falou do versículo 8. Aí no versículo 8 repetindo, e anda, né, Jó, quem é que bebe a zombaria, né, como bebe água, né? Então quem é que fala zombarias, né, como se estivesse bebendo água? Jó. Né? Jó que fala bobeira sobre Deus, zomba de Deus como se estivesse bebendo água a todo instante, né? Tá aqui falando bobeira de Deus. Aí no versículo 8 ele fala, e quem é que anda, né, na companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com os perversos? Jó. Mas ele não está querendo dizer fisicamente, mas ele está querendo dizer pelas falas de Jó. Aí no versículo 9 ele explica. Aí ele fala, pois, né, então a gente vê aqui que tudo que ele fala sobre Jó se baseia nas próprias palavras de Jó. Então Eliú fala que Jó, se Jó não é ímpio, Jó está falando como ímpio. Então Jó tome cuidado, porque se ele não é ímpio, as falas dele, a fala dele está dizendo que ele é um ímpio, porque ele está falando como ímpio. É isso que Eliú fala. Aí no versículo 9 ele explica, né? Pois disse, né? Então, tudo isso que eu disse no versículo 7 e 8, ou seja, que Jó pratica a zombaria como bebe água e que Jó anda com os perversos, né? Caminha com a iniquidade. Pois o quê? Pois por que eu disse isso? No versículo 9 ele explica. Por que eu disse isso? Porque Jó disse, né? De nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus, né? Então aqui ele está falando que Jó disse que de nada serve ao homem tentar agradar a Deus, né? De nada serve ao homem fazer o bem, né? Jó não disse isso com essas palavras. Não tem nenhum momento do livro de
de Jó, que Jó tenha dito isso com essas palavras. Mas se a gente for considerar toda a fala de Jó, foi isso que Jó quis dizer. Então, ele está querendo descrever o que Jó quis dizer. Então, Jó quis dizer isso realmente, né? Porque Jó falou, para Deus tanto faz. Para Deus tanto faz se você é bom, se você é ruim, Deus trata igual. Quem é ímpio e quem é bom, Deus trata do mesmo jeito. Deus entregou o mundo aos perversos. A verdade é que o justo morre e o ímpio vê seus netos crescerem. Então Jó havia falado tudo isso. E resumindo toda essa fala de Jó, quer dizer o quê? Realmente, Jó quis dizer que de nada adianta o homem servir a Deus. De que adianta servir a Deus se Deus não faz distinção entre quem é ímpio e quem é bom? Então, o que adianta você ser bom se Deus não distingue, né? Se para Deus tanto faz você ser bom ou ser mal, né? Então, ele agora começa a questionar isso, que não é assim, isso não é verdade, né? E Jó realmente não falou com essas palavras do versículo 9, mas Jó quis dizer isso, né? Jó quis dizer que realmente não adianta você ser bom, porque para Deus tanto faz. Se Deus quiser, Deus dá o bem pro bom e Deus dá o mal dá o bem pro bom, dá o mal pro mal, ou vice-versa. Então, tanto faz. Aí aqui no versículo 9 ele fala, né? Jó é isso, né? Jó anda com a iniquidade e a perversidade porque Jó diz isso. Jó só sai zombaria da boca de Jó como se ele estivesse bebendo água, né? Zombando de Deus, porque na verdade Jó disse que não serve de nada o homem agradar a Deus, de nada adianta o homem agradar a Deus, é melhor o homem ignorar porque não serve para agradar a Deus, não adianta nada agradar a Deus. Então é isso que ele diz no versículo 9, né? Por isso que Jó se iguala a essas pessoas, porque Jó disse isso. Então a gente vê que os fundamentos de Eliú não se baseiam no que Jó está vivendo. Então Eliú não fica se apegando ao que Jó está vivendo, não fica se apegando às circunstâncias de Jó, mas à própria fala de Jó. Então Eliú se apega ao que Jó disse, né? Então se você não é um mal, se você não é um ímpio, não é um perverso, você está falando como um. Então ele não se apega às circunstâncias da vida de Jó, mas ele se apega ao que ele ouviu ali da fala de Jó. Ele não questiona se Jó é ímpio ou não, né? Ele não chega a questionar sobre algo que não tem provas, mas ele fala sobre o que ele tem prova, e os ouvidos dele ouviram aquilo. Então ele fala, não, o meu ouvido ouviu, e você falou como ímpio. Aí no versículo 10, né, ele continua, pelo que vós, homens sensatos, escutai, né? Então agora ele pede a atenção de todos ali, porque ele vai falar. Então ele falou o que Jó havia falado, e agora ele vai rebater o que Jó havia falado. Então ele pede a atenção de todo mundo ali, porque agora ele vai rebater esses argumentos de Jó. Aí ele fala, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então ele fala, será que Deus faria o mal? Será que Deus cometeria mesmo injustiça, gente? Ele está perguntando para os sábios ali, né? Aí, versículo 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Então, aqui, né, ele está falando, Deus dá a cada um o que cada um merece. Deus não é injusto, né? Cabe a nós falar que Deus é injusto? Cabe a nós falar que Deus faz o mal? Não, Deus não faz o mal. Porque se Deus estivesse punindo alguém que não merecesse, Deus estaria fazendo o mal, né? Então é isso que ele fala. Deus faria o mal sem o sentido? Então Deus seria mal de fazer o mal com alguém que não merece. Então não, Deus não está fazendo mal, Deus não pratica injustiça, mas Deus dá a cada um o que cada um merece, né? Então ele fala, e faz que cada um toque segundo o seu caminho, né? Então ele fala, Deus dá a cada um o que cada um tem que ter. Não tem para onde correr, era para ser seu aquilo, não era para ser de outra pessoa, era para ser seu, e cada um toque segundo o seu caminho. Então aqui ele fala que Deus age segundo a retribuição das obras, ou seja, Deus responde aos ímpios segundo as obras do ímpio, né? Então Deus traz calamidade sobre a vida do ímpio segundo as obras ruins do ímpio. Então Deus dá uma recompensa ruim ao ímpio porque o ímpio merece. Mas aqui ele fala também sobre uma outra opção. Aí ele fala assim, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, né? Então Deus retribui aos homens segundo o que ele merece. Então segundo o que o homem merece, o homem vai receber. E ele dá uma segunda opção também, e faz que a cada um toque segundo
segundo o seu caminho. Então aqui ele não está falando das obras, então ele está falando, e faz que a cada um toque o seu caminho. Então faz com que cada um ande no seu caminho. Então o que cada um tem que passar, vai passar. Não adianta. O que tiver que passar, vai passar. O que você tiver que viver, vai viver. É isso que ele está falando, né? Faz o andar de cada um, o caminho de cada um, segundo o que ele entender. Não porque seja mal, mas porque aquilo é importante para a caminhada daquela pessoa. Então aqui ele põe duas opções, né? Porque ele realmente reconhece que sobre a vida do ímpio vem castigo, mas ele vai reconhecer também que Jó não era um ímpio. Mas ele falava como ímpio. Mas ele fala, não, Jó também, eu não vou falar que Jó é ímpio, porque o que eu conheço da vida de Jó me prova que Jó não é ímpio. Então aqui ele fala, não, realmente, Deus retribui a cada homem o que cada um merece. Mas também Deus, né, faz segundo o caminho de cada um. Então Deus faz a caminhada de cada um. Então se a sua caminhada passar por esse mal, vai passar. Porque a gente lembra que a teologia de Eliú é uma teologia diferente. Eliú entende que o sofrimento vem para ensinar, né? Então a gente sente a dor para ensinar, a dor nos ensina. Então aqui ele fala, realmente, o ímpio, né, recebe segundo as suas obras, porque Deus quer corrigir o ímpio, Deus quer trazer o ímpio para si, né? Então Deus quer trazer o ímpio para ele. E se não é ímpio, Deus envia também o mal sobre a vida de alguém segundo o caminho dessa pessoa, segundo o que ela tem que caminhar, porque lá na caminhada, lá na frente, ela tem que trazer essa bagagem. Então ela tem que passar por isso. Então é isso que ele fala. Ele traz uma abordagem bem interessante, né? Bem diferente, porque os amigos dele diziam que o ímpio, né, recebe um castigo segundo as suas obras. Então Deus não quer o ímpio, Deus só quer castigar o ímpio, Deus só quer punir o ímpio, mas Deus não quer salvar o ímpio. Para os amigos de Jó era isso, os três amigos. Mas Eliú traz uma abordagem diferente. Eliú traz a abordagem de que Deus quer salvar o ímpio. Deus quer trazer o ímpio. Deus usa a punição, usa o sofrimento na vida do ímpio para corrigir o ímpio, para ensinar o ímpio a andar no caminho correto. Então é esse o pensamento de Eliú, que o sofrimento, a dor na vida do ímpio não é para castigar o ímpio e fazer o ímpio sofrer somente, mas que Deus tem o intuito de corrigir, ensinar e trazer para ele aquele ímpio, né? E sobre a vida de quem não é ímpio, Deus também faz cair o sofrimento, a dor, para que ele siga o seu caminho, para que ele alcance aquele caminho. Às vezes, a caminhada dele, para ele alcançar aquilo que Deus quer na vida dele, ele precisaria ter aquela experiência que só aquele sofrimento traria. Então, essa abordagem de Eliú é bem interessante. Aí, no versículo 12, na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo, né? Então, Deus não faz o mal. Na verdade, Deus não age com malícia, assim, Deus não tá mandando castigo só para falar, nossa, isso sofre, eu tô gostando que você sofra. É isso que Eliú fala. Eliú, a gente lembra que até agora, enquanto a gente estudou no livro de Jó, ninguém falava sobre amor de Deus, né? Todo mundo falava sobre justiça. Parecia que Deus era um Deus justo sem amor. Era um Deus, parece que era um carrasco, né? Parecia que Deus era um carrasco. E aqui não, Eliú traz um Deus diferente. Ele traz um Deus que não age por meio da malícia, não age maliciosamente. Então Deus não traz o castigo e o sofrimento na vida do ímpio, porque Deus tem prazer em castigar. Ele fala isso, não, Deus não tem prazer em castigar. Deus não está ali olhando o ímpio sobre isso, sofre mais, que legal, tá chorando, tá sofrendo. Não, ele fala, não, Deus não é assim. Deus dá o sofrimento na esperança de corrigir, de ensinar e ele aprender a lição. Se ele não aprendeu a lição, Deus dá outra lição e é como se fosse uma escola, vai dificultando o exercício, até ele entender a matéria. Então ele fala assim, que Deus fica ensinando por meio da dor, né? Então Deus não está ali, não é um carrasco que está ali querendo fazer o outro sofrer. Não, Deus não quer fazer o outro sofrer, Deus quer ensinar o outro, né? Aí ele fala, Deus não age maliciosamente, Deus não age só para praticar o mal e ele fica feliz, ele não se agrada em ver o outro sofrer, né? Isso que ele fala. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo, né? Deus também não é injusto com ninguém. É isso que ele está falando, não, Deus não é injusto com ninguém. Alguma coisa tem ali, Deus não pratica injustiça com ninguém. Aí no versículo 13, quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo mundo, né? Então, quem é maior que Deus? Quem é maior que Deus?
Deus? Quem foi que entregou nas mãos de Deus tudo para que Deus governasse? Porque a gente sempre escolhe alguém muito responsável para ficar no comando de tudo. Quem foi que escolheu Deus? Então, aqui lembra bastante aquela coisa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, quem é maior que Deus? Ninguém, né? Então, é isso que ele fala. Aí, no versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó, né? Então, aqui ele começa a falar que Deus não é esse egoísta que Jó está falando que é, né? Porque Jó fica falando que Deus é um egoísta, né? Então é como se Deus fosse ali um egoísta que só pensa em si mesmo. Então Deus não tá nem aí pro mundo, Deus não tá nem aí pro bom, Deus não tá nem aí pro mal, Deus não tá nem aí pro ímpio, Deus não tá nem aí pro justo, Deus não tá nem aí pra nada. Foi isso que Jó falou. Como se Deus fosse um egoísta, né? E tivesse criado o mundo e esquecido o mundo, né? Ele criou o mundo, mas agora os humanos que se matem, né? Então agora ele fala, não, Deus não é egoísta. Se Deus fosse egoísta, ele poderia ter matado todo mundo. Todo mundo só ainda está vivo aqui falando e se movendo porque Deus está permitindo que a gente viva. Então, como Deus pode ser egoísta? Então, é isso que ele fala, né? Então, no versículo 14 e 15, repetindo, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó, né? Então, como você pode falar que Deus é egoísta? Se todos nós estamos aqui reunidos discutindo o teu caso, porque Deus está permitindo que nós estejamos vivos. Se Deus fosse egoísta, Deus simplesmente tomaria o sopro dele de volta para si mesmo e deixaria todo mundo morrer. Mas ele dividiu o sopro dele com cada um de nós e nos permite viver. Como você pode dizer que Deus é egoísta, né? Isso que ele está falando. Então, ele começa a falar realmente, né? Deus dividiu o sopro dele com o ímpio, com o bom, com todo mundo. Como agora já pode falar que para Deus tanto faz, que Deus não se importa, né? Se é ímpio, se é bom, o que é? Deus, que importância tem para Deus a pessoa, né? O humano. Então, agora no versículo 16. Se, pois, há entendimento em ti, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Então, aqui, ele chama a atenção de Jó. Aqui ele está falando para Jó, falou, Jó, se você tem um pouquinho de entendimento, se você tem um pouquinho de conhecimento sobre quem é Deus, se você entende um pouquinho quem é Deus, me ouve. Inclina os seus ouvidos ao que eu estou falando, reflete um pouco sobre o que eu estou dizendo, né? Aí no versículo 17, acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso, né? Então ele está falando assim, ô Jó, pensa bem, por acaso você acha que Deus governaria se ele praticasse sempre a injustiça, se odiasse a justiça? Não, Deus ama a justiça, por isso que ele governa. Se ele amasse a injustiça, ele ia governar para quê? Então ele não ia governar nada. Para que ele está governando? Ele governa porque ele ama a justiça, Jó. Então você pretende agora condenar o juiz todo-poderoso? Você trouxe Deus aqui para o banco do réu, falando que Deus é culpado pelo que você está passando, Deus é culpado pelo teu sofrimento, porque Deus é injusto e Deus não está te dando o que você merece. Então você acha que Deus tem que te dar alguma coisa? Você acha que Deus tem que te recompensar por alguma coisa? Você acha que você fez alguma coisa para Deus? Você acha que fez alguma diferença? O que você praticou fez alguma diferença para Deus? Você acha que Deus tem que te retribuir, né? Então aqui no versículo 18, dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos. Então aqui no versículo 18 e 19, ele vai dizer assim, por acaso você chega num rei, você chega num príncipe e fala que ele é injusto? Ninguém faz isso, por mais que seja injusto. O príncipe é injusto, o rei é injusto, mas você não fala. Por quê? Por medo. Você não se atreve a falar que o rei é injusto ou que o ímpio é injusto por medo deles. Então você não fala. E como que você se atreve a falar que Deus é injusto? Você não tem medo de Deus, não, Jó? É isso que ele vai falar aqui no versículo 18 e 19. Como que as pessoas têm medo do rei na terra, do príncipe na terra, que são o rei e o príncipe na terra são pessoas parciais, né? São pessoas que se deixam levar, faz acepção de pessoas, né? E eles têm medo do rei,
da terra, tem medo dos príncipes da terra e não falam a verdade, que eles são injustos, né? Eles ficam escondendo, falando que eles são bons e não são. E como que você fala isso sobre Deus? Porque esses homens não fazem, esses homens na terra fazem acepção de pessoas, mas Deus não faz, né, acepção de pessoas. Então ele vai falar isso no versículo 18 e 19. Como que a gente teme desagradar ao rei, desagradar ao príncipe, ofender a um rei, ofender a um príncipe, e você não teme ofender a Deus, Jó? É isso que ele fala. Aí no versículo 18, disse a um rei, né, por acaso se diz para um rei, ó, viu, né, viu é imprestável, né, por acaso você diz para um rei, ó, seu imprestável, né, ele fala, por acaso você diz para o príncipe, você é perverso, você é injusto, né, então ele fala isso, por acaso você fala isso para um príncipe, Jó? Por acaso você fala isso para um rei? Aí no versículo 19 ele fala, quanto menos você deve falar isso para aquele que não faz acepção das pessoas. Quanto menos você deve falar isso para quem não distingue entre quem é príncipe e quem é pobre. Para Deus não tem diferença. Se é príncipe, se é pobre, se é rei, para Deus não faz acepção. E esses homens fazem. Com relação a esses homens, você não fala. Imagina Deus que não faz acepção. Você acha que você é importante para Deus, Jó? Você acha que Deus vai fazer acepção de você, Jó? É isso que ele está querendo dizer, né? Porque Jó se achava importante para Deus, porque Jó praticava a obra de Deus. Então Jó falava, não, eu pratico a obra de Deus, eu sou importante para Deus, então Deus vai vir fazer por mim, ele tem a obrigação de fazer por mim. Ele tem a obrigação de me dar meu direito, ele tem a obrigação de me ajudar, porque eu faço a obra dele, né? Então ele está falando, você acha que você é importante para Deus, Jó? Para Deus é todo mundo importante. Não existe ninguém mais importante que o outro para Deus, Jó. Tá todo mundo na mesma escala para Deus, Jó. Não fica não que você é mais importante para Deus que ninguém, né? Então, porque realmente parece que essa é a impressão que dá, né? Que porque Jó trabalhava na obra de Deus, Jó trabalhava para Deus, Jó achava que nesse momento de aflição, Deus tinha a obrigação de responder a oração dele e fazer tudo melhorar de uma hora para outra. E como Deus não fazia tudo melhorar, então Jó falava, Deus é injusto. Eu mereço, Deus é injusto. Pô, eu faço para Deus e Deus está aqui me deixando na mão, eu tenho direito, eu ganhei o direito lá. Quando eu pratiquei o bem, eu ganhei o direito lá de Deus me dar o bem também, né? Então Jó achava que era assim. E não é assim que funciona, né? Não é porque você está praticando a obra de Deus que tudo vai ser um mar de rosas. Você pode praticar a obra de Deus e coisas ruins acontecerem na tua vida. E você não tem o direito de cobrar Deus, de falar, Deus, eu estou fazendo a tua obra e o Senhor deixou isso acontecer na minha vida. Você não tem esse direito. Porque você não está fazendo a obra de Deus para Deus. Você está fazendo para você, você está fazendo para as pessoas, não é para Deus. Se você fizer a obra de Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Se você não fizer a obra de Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Então Deus não vai deixar de ser Deus por causa do seu trabalho. Você é que vai receber alguma coisa por causa do seu trabalho, mas Deus não. Então, para Deus não tem diferença a nossa obra, mas para nós sim. Nós recebemos algo, né? Deus nos promete um galardão, não nessa terra, mas no céu. Só que Jó achava que o galardão dele era nessa terra. Então Jó achava, não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu quero meu galardão aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz, não, realmente a obra que nós fizermos será passada no fogo e nós receberemos um galardão nos céus. Não na terra. Deus não prometeu um galardão na terra. Então Deus não prometeu presentes na terra. Então às vezes a pessoa, por praticar a obra de Deus, acha que tem o direito de cobrar de Deus que tudo seja bem na vida dela, né? E não, o livro de Jó nos ensina isso, que não é assim. Nós não temos direito diante de Deus para colocar Deus numa parede e cobrar de Deus alguma coisa, né? Então, no versículo 19, ele continua falando. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos, né? Então, Deus não faz acepção. O homem, o príncipe, o rei, faz acepção de pessoas. Então, ele julga conforme a pessoa estiver ali. Amém, Sebastião, a paz. Então, ele age segundo as pessoas que estejam ali, né? Mas Deus não. Deus trata todo mundo igual, porque todo mundo é obra da sua mão. O ímpio, o bom, o rico, o pobre, todo mundo é obra das mãos de Deus. E ele trata todo mundo igual, né? Então, aqui ele começa a questionar sobre o desrespeito de Jó em falar dessa forma com Deus, né? Então, no versículo 20. De repente, morrem à meia-noite. Os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força invisível. Então, aqui ele está falando. Nós não temos coragem de falar para um homem poderoso
errada, uma pessoa poderosa, um príncipe, um rei, a gente não tem coragem. Mas agora você quer questionar Deus, Jó. Aí é que ele fala, Deus, se quiser, ele de repente mata esses homens poderosos que nós respeitamos. Que nós respeitamos e que nós passamos o pano. Nós vemos que eles estão errados, nós vemos que eles estão praticando mal, só que a gente tem medo deles. Mas Deus não tem medo deles, não. Deus, de uma hora para outra, mata eles por causa da crueldade deles. Então, nós temos medo deles, mas Deus não tem medo deles. É isso que ele está falando. Que para Deus não tem essa, não, né? Deus não passa pano, né? Porque a gente lembra que Jó havia falado que Deus deixa os ímpios viverem, verem os netos deles justos, Deus faz a cabeça deles caírem por terra, né? Então, aqui ele falou, não é assim. Aí no versículo 21 ele continua falando Eliú, né? E Eliú vai falar inclusive do silêncio de Deus. É muito legal. O pensamento de Eliú é muito interessante. Muita gente entende errado o pensamento de Eliú, os versos de Eliú, né? Mas são muito interessantes. Se a gente estuda assim calmamente, a gente vê que é muito interessante. Aí no versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder dos seus olhos, né? Então aqui no versículo 21, ele está falando que Deus é onipresente, né? Então Deus está em todos os lugares, Jó. Ele está falando, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Deus vê tudo. Deus está em todos os lugares, está vendo tudo, vê todos os passos do homem. Ele começa a falar isso porque Jó havia falado que Deus devia estar investigando os mínimos detalhes da vida dele para achar algum pecado ali, para condenar Jó. E agora Jó queria chamar Deus ao tribunal, né? Então ele fala, não, Jó, Deus não é como o homem, que junta várias provas e processa a pessoa e ainda corre risco de ter feito um engano, de ter processado alguém injustamente. Deus não é assim. Deus não precisa esforço para examinar nada. Deus está vendo tudo. Deus conhece o coração, Deus sabe tudo que a pessoa faz, Deus conhece os desígnios da pessoa. É isso que Pedro está falando. Deus não erra como humano, né? O humano passa tempos ali recolhendo provas e ainda julga errado. Pode ser que ainda condene alguém errado, mas Deus não. Aí no versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos, né? Deus é onipresente. No versículo 22, não há escuridão densa o bastante, onde os perversos possam se esconder de seus olhos, né? Então, para Deus, não há escuridão, Deus vê tudo. Não adianta o perverso achar que está se escondendo, vai conseguir dar um jeito e vai fugir de Deus, não vai. Porque a gente lembra, né, que Jó havia falado que os perversos conseguem fugir de Deus, conseguem viver uma vida tranquila e morrem em paz e se escondem de Deus. E ele fala, não existe escuridão que mais densa, né? Escuridão densa seria escuridão mais forte, né? Escuridão mais intensa, onde esses ímpios possam se esconder de Deus. Não existe. Deus enxerga através da escuridão mais densa, né? Então, no versículo 23, pois Deus, né, não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Então, Deus não precisa ficar investigando a vida de ninguém, porque Deus sabe de tudo. Deus não precisa investigar, deixa eu ir lá conferir, deixa eu olhar o passado dele. Não, Deus sabe, Deus sabe. Se Deus faz é porque Deus tem certeza, né? Deus não pratica a justiça dele, né, sem ter certeza do que ele está fazendo. Deus não é um homem que pratica a justiça e depois vê, errei, era um inocente. Não, Deus não faz isso. A gente lembra muito, né, aqui também aquela parte do livro de Gênesis, onde Abraão intercede por Sodoma, né? Junto a Deus. E Abraão fala, Senhor, o Senhor vai destruir essa terra se ali tiverem 10 justos. E Deus fala, não, por amor a esses 10 justos, eu não destruiria a terra. Então, Deus tem diferença, faz discernimento, né? Deus sabe, né? Deus não pratica a justiça dele sem ter certeza daquilo, né? Então, assim como houve com Sodoma, quando ele chegou com a justiça ali, Deus já tinha certeza que era aquilo que aquele povo merecia, porque eles já tinham atingido o nível máximo de iniquidade, não tinha mais iniquidade para eles fazerem, e já chegou a determinado ponto que eles já não se converteriam mais. Então Deus espera, mas chega um ponto que não há mais conversão, não há mais o que fazer, e Deus lança a sua justiça, e Deus é justo. Deus não lança a sua justiça errada, assim como o homem que pode condenar um
inocente, né? Deus não condena inocente. Foi aquela passagem de Abraão, né? Que Deus falou, não, se tiver ali 10 justos, eu não vou condenar a cidade inteira por causa dos 10 justos. Então Deus discerne entre o inocente, entre o justo e quem não é justo, né? Então aqui no versículo 23, repetindo, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele, né? Então, Jó, você tá percebendo quem você está chamando para o tribunal? Você está entendendo quem você está chamando para ser réu aqui? Deus não precisa investigar a vida de ninguém por muito tempo. Se Deus fez isso sobre a tua vida, algum motivo tem, Jó. Para de ficar questionando Deus. Olha quem você está questionando. Aí no versículo 24, quebrantos fortes sem nos inquirir, né? Sem nos investigar. E põe outros em seu lugar, né? Então Deus destrói os fortes e coloca outro no lugar deles. Os fortes que a gente teme, né? Os fortes que a gente teme, os fortes que a gente tem medo, Deus os quebra. Deus os destrói e coloca outro no lugar deles. Aí no versículo 25, ele conhece, pois, as suas obras, né? Ele conhece as obras das pessoas. Ele sabe o que as pessoas fazem, ele sabe o coração das pessoas, né? E aqui no versículo 25 ele continua. De noite os transtorna e ficam moídos. De nada, de noite eles morrem e ficam moídos. A gente vai ver que aqui ele está explicando sobre a justiça de Deus. Ele está querendo dizer que a justiça de Deus é mais complexa. Ele não está falando de Jó. Aqui ele não está falando de Jó. Não é que nem ele faz ou falibilidade que ficaram dando indiretas para Jó. Não, ele não está dando direta. Ele está falando sobre a justiça de Deus. Ele está falando assim, ele vai falar assim, quando Deus quer, Deus pune o ímpio. Deus faz o ímpio desaparecer de um dia para o outro, de uma hora para outra. Mas quando Deus não quer, se Deus não quer, Deus fica quieto e não faz nada. E deixa o ímpio viver. É isso que ele vai falar. Quando Deus quer, Deus manda a justiça dele. Quando Deus não quer, ele não manda a justiça dele. É isso que ele quer dizer. Ele vai, Jó, se ele não quer mandar a justiça dele sobre você, ele não quer. Assim como ele não quer mandar a justiça dele sobre o ímpio que merecia a justiça dele, se ele não quer mandar a justiça dele sobre o justo, ele não manda. É isso que ele quer dizer, né? Então aqui ele não está dando indireta para Jó. Ele está seguindo um raciocínio para chegar ao final de que se Deus quer, Deus age. Se Deus não quer, Deus não age. E quem vai mandar Deus agir? É isso que ele fala. Assim, Jó, você está aqui mandando Deus agir. Você está aqui mandando Deus praticar justiça. Se Deus quer que o ímpio viva muito tempo e não quer fazer justiça com o ímpio, diante do que a gente acha que ele merece, então por que ele tem que fazer a justiça com o justo? Se Deus não quer, Deus não faz. Com o ímpio ou com o justo. Deus não faz. Deus faz quando ele quer. Quando ele não quer, ele não faz. Então ele começa a falar que a justiça de Deus é complexa. Não é como Jó achava, né? Que era lá, ele ir lá e provocar Deus me manda meu direito. Deus me manda meu direito. Eu tenho meu direito. Não, não é assim. É muito mais complexo. Que direito Jó tem diante de Deus, né? Porque ele foi bom, então ele só foi bom porque ele ia ter alguma recompensa em ser bom. Ele só foi bom porque ele ia receber um presente. Então, ele só foi bom porque ele achou que um dia ele ia ter o direito de cobrar isso de Deus, ele ter sido bom. Então, ele fala sobre isso. É muito interessante a reflexão de Eliú, né? Então, aqui ele fala, assim, no versículo 25, ele conhece as obras dos homens. E se ele quer, do nada, ele moe eles, ele destrói esses homens perversos, né? Aí aqui no versículo 26 ele continua ainda explicando. Não é indireta para Jó. Diferente dos outros amigos, não é indireta para Jó. Ele realmente fala assim, defendendo a Deus, fala que é justo, fala para Jó tomar cuidado com as palavras dele, porque ele está agindo como um ímpio pelas palavras, mas ele não condena Jó. Ele não fala que Jó é um ímpio. Ele não está falando de Jó como ímpio, né? Que na vida dele ele está vivendo o sofrimento de um ímpio, porque ele é um ímpio, né? Talvez por isso, né? Até Deus não venha cobrar dele. Deus vai cobrar dos 3 amigos de Jó, mas de Eliú Deus não vai cobrar nada. Então no versículo 26 ele continua ainda esse raciocínio dele para chegar ao final de que quando Deus quer fazer justiça, Deus faz. Quando Deus não quer fazer justiça, Deus não faz. Quando Deus quer deitar sua cabeça e não se mover, quem vai fazer Deus se mover? É isso que ele fala. Aí no versículo 26, ele os fere como a perversos à vista de todos, né? Então Deus fere esses homens, né? Esses homens que todos tanto respeitam, todos têm por autoestima, ninguém quer tocar
tocar neles, né? Deus, quando quer, fere eles em público, faz eles passarem vergonha em público ali para fazer eles sofrerem como perversos em público. Mas isso não é uma indireta para Jó. A gente vai ver que não é uma indireta para Jó, porque mais para frente ele vai falar outra posição também, o que Deus pode fazer, o que Deus pode não fazer. Então não é uma indireta para Jó, porque Jó está vivendo. Não é que agora ele está dando uma indireta de que Deus chamou Jó para sofrer como um perverso diante do público, para todo mundo ver que ele é um perverso. Não é uma indireta. Ele está querendo chegar a um raciocínio. Então ele está seguindo uma lógica de pensamentos para finalizar a reflexão dele. Ainda ele não está dando indireta. Então ele ainda está falando aqui, ó, ele os fere como a perversa. Né? Então esses reis que eram tão autoestimados, que as pessoas tinham medo de falar que realmente eles são injustos, Deus, quando quer, ele faz esses homens pagarem diante de todo mundo, são envergonhados diante de todo mundo. Todo mundo que teve medo de falar a verdade sobre esses homens, hoje presenciam a mão de Deus sobre esses homens, porque as pessoas temem a esses homens, essas pessoas respeitam esses homens, essas pessoas fazem acepção por causa desses homens, mas Deus não. Deus não faz acepção porque eles são reis e porque eles são príncipes. Para Deus todo mundo é igual, né? Isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 27 ele continua: porque deles se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. Então Deus vem e age dessa forma com esses homens, né, fazendo eles passarem vergonha, né, esses reis, esses príncipes, porque eles se desviaram dos caminhos de Deus, né? Porque Deus coloca os governantes na terra, né? Deus coloca ali os homens e dá sabedoria para os governantes, dá autoridade para os governantes. Porém, esses governantes, eles podem se desviar dos caminhos de Deus, né? Como Saul fez. Então ele fala, então, porque se desviaram dos meus caminhos, eu mandei o meu castigo, eu mandei a minha justiça, né? Então aqui ele fala no versículo 27 isso, mas também ele vai falar o contrário. Se Deus não quer, também Deus não manda justiça. Deus deixa o rei lá reinando, sendo um rei justo. É isso que ele vai falar. Aí no versículo 27, porque deles se desviaram, né? Porque dos meus caminhos se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Não, eles se desviaram dos caminhos de Deus, né? E não quiseram compreender mais o que Deus falava. Então Deus faz isso. Aí no versículo 28, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos, né? Então aqui ele fala que esses homens, eles eram injustos, né? Esses reis, esses príncipes eram injustos na terra, mas ninguém ousava mexer com eles, ninguém ousava falar que eles eram injustos na terra, né? Então, todo mundo via que os pobres eram massacrados, né? Que os pobres sofriam na mão desses príncipes, desses reis, mas ninguém fazia nada. Então, os pobres clamavam a quem pudesse fazer alguma coisa, aos juízes daquela terra, e ninguém fazia nada, porque eles faziam acepção de pessoas. Porque entre escolher entre o pobre e escolher entre o rei, eles escolhiam o rei. Mas aí, aqui no versículo 28 fala, mas Deus não. Quando eles clamaram a Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fala, não, o pobre está clamando contra um rei. Não, Deus não faz acepção de pessoas. É isso que ele está falando. Quando o pobre clamou a Deus, Deus não fez acepção de pessoas como as pessoas da terra faziam. Então Deus viu que o rei estava errado e Deus puniu o rei, né? Então é isso que ele fala, que Deus ouve sim o lamento dos pobres. Não é que nenhum humano que ouviu o lamento dos pobres, mas decidiu fingir que não estava vendo nada porque era contra um rei, né? Então no versículo 29, agora ele fala o contrário. Ele fala, mas se Deus quiser ficar quieto, também não quiser praticar a justiça, o rei vai continuar reinando e praticando mal. E os pobres vão continuar sofrendo. E quem é que vai mandar Deus agir? Quem é que vai mandar Deus fazer alguma coisa? É isso que ele fala no versículo 29. Aí no versículo 29 ele fala, se ele aquietar-se, quem o condenará? Se Deus ficar quieto, quem vai condenar Deus? Se Deus não se mover, não mandar um castigo sobre esse rei ímpio, se Deus não fizer alguma coisa para tirar esse rei ímpio do poder, quem vai condenar Deus? Ninguém. Quem vai julgar Deus? Quem vai falar que Deus está errado? Aí ele continua, se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo ou seja um homem. Se Deus decidir encobrir o rosto dele e não ouvir quem está clamando a ele, quem vai contemplar Deus? Quem vai ver Deus? Quem vai ser ouvido por Deus? E isso pode acontecer com uma nação ou pode acontecer com um homem apenas. Então, ele está falando, se Deus decide que ele não quer mandar justiça naquela hora, Deus não vai mandar. E você pode orar o quanto for. Se Deus não quer te ouvir, não vai te ouvir. Você pode pedir para uma nação inteira orar. Se Deus não quiser ouvir, Deus não vai ouvir a nação inteira. E quem vai condenar Deus? Quem vai mandar Deus ouvir sua oração? Quem vai mandar Deus te ouvir? Deus faz o que Ele quer, né? Então Ele
Eliú fala isso. Deus faz o que ele quer. Deus tem a justiça dele e faz o que ele quer. E se Deus está quieto lá, quem vai condenar ele se Deus não quer se mover? Se a injustiça está sendo praticada, mas Deus não quer fazer nada, quem vai condenar Deus? Você, Jó? Você vai condenar Deus porque Deus está lá quieto e não quer fazer a justiça que você quer que ele faça? Então você vai condenar Deus? Aí eu falo, se Deus encobre o rosto, né? Quem poderá contemplar, seja um povo ou seja um homem? Se Deus está escondendo o rosto dele, Jó, e você acha o quê? Que diferença vai fazer você vir aqui num tribunal e todos nós concordarmos com você? Você acha que isso vai tirar a cobertura do rosto de Deus que ele fez com você? Deus não está ouvindo a tua oração. Se você convencer nós todos, você acha que nós todos orando pela mesma coisa Deus vai ouvir? Quando Deus não quer, Deus não ouve. Uma oração ou é a oração de uma nação inteira. Quando Deus não quer, Deus não faz. É isso que ele fala, Eliú, né? Aí no versículo 30, para que o ímpio não reine, não haja quem o iluda, né? Então, quando Deus não quer, Deus não faz. Quem vai obrigar Deus, né? Para que o ímpio não reine. Quem vai obrigar Deus a fazer aquele ímpio, aquele rei perverso parar de reinar, se Deus não quer fazer nada? O homem não faz, o homem não se move, né? Porque o homem faz acepção de pessoas. E se Deus não quer fazer, quem vai obrigar Deus? O ímpio vai continuar reinando e vai continuar iludindo o povo. Aí no versículo 31, se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres? Ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declaro que sabes, fala, nossa, essa parte é incrível que ele fala. Ele está dizendo o quê aqui? Ele diz assim, Jó, você chega para Deus e fala, Deus, eu estou sofrendo. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa, eu não peco mais. E Jó tinha falado isso. Se eu fiz alguma coisa errada, eu não vou pecar mais. Só me diz qual foi meu erro, que eu me arrependo, eu vou mudar, eu não quero mais, não sei o que. E Jó chegou até a falar assim, né? A gente lembra. E aqui ele fala, no versículo 31, Jó, se alguém diz para Deus, eu sofri. Eu aprendi a lição. O Senhor me fez sofrer, o Senhor me deu o recado, eu aprendi a lição e entendi. Eu entendi o recado, né? Eu não vou pecar mais. Eu já entendi a lição. Aí no versículo 32. O que não vejo, ensina-mo tu. E Jó havia falado isso, né? Ele fala assim, o que eu não vejo, Deus me ensina, Senhor. Então Jó havia falado, Deus, eu não estou vendo qual é o meu erro. Eu não estou vendo qual é o meu pecado. Me mostra. Me ensina qual foi o meu erro, me ensina qual foi o meu pecado, né? E aqui ele fala, a pessoa vai, chega e fala para Deus, né? Nossa, eu sofri demais, Deus, eu não vou mais errar, não vou mais pecar, eu vou andar no teu caminho. O que eu não tô vendo, Deus, me mostra. Me mostra como eu estou vendo, né? Se cometi injustiça, eu jamais vou tornar a praticar. E realmente Jó falava isso. Chega uma hora que a oração de Jó passa a ser genérica. Ele não sabe o que fez. Ele fala, não, Deus, se eu cometi algum pecado, me perdoa. Eu não vou cometer mais. Se eu fiz alguma coisa errada, eu não vou fazer mais. Me mostra o erro que eu cometi, porque eu não estou entendendo. E aqui ele fala, né? Como o homem pode chegar, né, e falar para Deus, Deus, se eu cometi uma injustiça, né, eu não vou mais praticar. Eu já entendi o recado, eu já aprendi a lição. Aí no versículo 33 ele fala para Jó, como Jó pode esperar somente a resposta que ele quer ouvir? Como Jó pode esperar somente o presente que ele quer receber? Como ele faz a pergunta e não quer ouvir a resposta que Deus quer dar? Ele quer ouvir a resposta dele, não quer ouvir a resposta de Deus. Então aqui no versículo 33 ele fala, acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Então ele fala assim, você ora para Deus. Você fala que você está arrependido por você nem sabe o que. Você fala, Deus, me mostra que eu já não estou vendo mais, me ensina, porque eu quero seguir os seus caminhos, eu quero que dê tudo certo, né? E você faz uma oração dessa, fala com Deus, se sujeita a Deus. E no versículo 33 ele fala, acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Então você se coloca em submissão a Deus, você coloca suas vidas na mão de Deus, mas você quer que Deus recompense a você segundo o seu entendimento, segundo o que você acha que merece receber. Não é segundo a justiça de Deus, você quer ser recompensado segundo a tua justiça, é isso que ele está falando, porque Jó era assim, né? Jó falou com Deus, Jó
Ao invés de confiar na justiça de Deus, Jó queria receber uma recompensa segundo o que ele achava que tinha que receber. Então aqui ele diz, né, por acaso Deus deve te recompensar segundo o que você quer receber? Né? Deus deve te dar somente o que você quer receber e Deus não deve te dar o que você não quer receber. Então é assim, tudo baseado no seu querer, Jó. É o que você quer, Deus tem que dar. O que você não quer, Deus não tem que dar. Você não quer mais esse sofrimento, agora Deus tem que tirar. Mas você quer tal coisa, Deus tem que te dar. Você quer sua justiça, você quer seu direito, Deus tem que te dar. Então é segundo o teu querer, não é segundo o querer de Deus, né? É isso que ele está falando. Aí ele continua. Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declaro que sabes, fala. Então ele fala, por acaso Deus deve falar? Ah, não, escolhe você, Jó. Escolhe você o que você merece. Escolhe você o que você merece receber o presente que você vai receber. Escolhe você, não eu não vou escolher, quem escolhe é você. Aí ele fala, por acaso é isso que Deus tem que fazer, Jó? Deus tem que olhar para você e falar, não, escolhe você o que você merece, escolhe você o seu presente, né? Aí aqui ele fala, declaro que sabes, fala, né? Então ele está falando assim, declara, Jó. Já que você acha que Deus governa mal o mundo, já que você acha que Deus não julga as coisas direito, já que você acha que Deus está fazendo as coisas erradas, então fala, como que era a forma certa? Já que você julgaria melhor o mundo no lugar de Deus, como que você faria no lugar de Deus? O que você faria melhor? Então fala, Jó. Já que você faria melhor do que Deus, então fala, vai. Se você fosse o governador do mundo, o que você faria? Né? E começa a falar assim para Jó. Aí aqui no versículo 34, os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve, né? Então aqui ele finalizou com Jó e fala, os homens sensatos, né, todos que têm um pouco de sabedoria, todos que entendem um pouco o que eu estou falando, vão me dizer, né, vão dir-me-á ao sábio que me ouve, né? Vão me dizer o quê? No versículo 35 ele fala que todo sábio que ouviu o que ele disse e entendeu o que ele falou, vai falar para ele o quê? Vai falar, não, Jó falou sem conhecimento. Jó falou e não tinha conhecimento nenhum. Jó falou que Deus é injusto, Jó falou desse jeito porque Jó não entende de nada. Jó não conhece Deus, Jó não sabe realmente de Deus, né? Então ele fala isso no versículo 35. E nas suas palavras não há sabedoria. Então Jó falou realmente sem conhecimento. Ele falou sem saber o que estava falando. E a gente vai ver que mais pra frente Jó vai falar isso mesmo, né? Jó vai falar, desculpa, Senhor, eu falei do que eu não conhecia. Me perdoa, eu falei demais, né? E realmente é isso. Aí no versículo 36. Tomara fosse Jó aprovado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Parece aqui forte, né? O que Eliú fala, mas não é. Eliú está querendo dizer o quê? Jó, Deus está te provando, Deus está te ensinando, porque Deus usa a dor para ensinar. E você está falando diante dessa aprovação, diante desse sofrimento, diante desse ensinamento que Deus está te dando, você está falando como um perverso. Você está falando como um ímpio. Então você não aprendeu a lição ainda. Então que Deus continue te ensinando. Que essa prova não passe enquanto você não aprender. É isso que ele está falando. Ele está falando, tomara fosse Jó aprovado até o fim. Ou seja, que Deus continue ensinando Jó, porque Jó não está aprendendo. Deus está dando uma lição para Jó e Jó não está aprendendo. Então que Deus continue ensinando. Deus continue essa aprovação com Jó, porque Jó não está ensinando. Jó não está aprendendo. Jó está falando como um ímpio. Jó está falando como um perverso aqui. Jó está falando como uma pessoa que não conhece Deus. Aí no versículo 37, pois ao seu pecado acrescenta rebelião, entre nós com desprezo bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então aqui ele fala, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Então aqui ele fala realmente que há um pecado em Jó, né? Ele fala, não, há um pecado em Jó, mas há o pecado dele, ele acrescenta a rebelião das palavras dele, né? Mas aqui esse pecado que ele fala, não é o pecado do ímpio e do perverso, porque a gente vê que ele faz distinção. Ele fala que Jó não é um ímpio, Jó não é um perverso, mas Jó fala como um ímpio, Jó está falando como um perverso. Então esse pecado que ele está falando no versículo 37 é o pecado original, é aquela coisa, né? Como você pode dizer, né? Porque Jó vivia falando, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. E ele não falou isso, você, Jó, Deus é maior que nós.
Como nós podemos ser justos diante de Deus, né? Mesmo que você não tenha cometido pecados em sua vida, mesmo que você não tenha praticado mal na tua vida, você herdou o pecado original em você. Então, ainda que inconscientemente, a gente pratica um pecado ou outro. É igual hoje, né? O cristão, hoje a vida cristã é isso. Você é batizado, você segue a Cristo, mas isso não te exime de praticar pecados. Mas é lógico que os pecados de uma pessoa cristã são diferentes de uma pessoa que não é cristã. Os pecados de uma pessoa cristã são pecados involuntários. São coisas que você comete e depois fala, nossa, eu não devia ter feito isso, eu pequei. E não percebe que pecou. Você fez involuntariamente. Mas agora, o pecado de um perverso, de um ímpio, ele sabe que ele está praticando mal, ele sabe que está fazendo mal e está fazendo. Mas uma pessoa cristã pode praticar um pecado, pode cometer um erro, né? E falar, nossa, Senhor, desculpa, foi sem querer. Por exemplo, né? A gente começa um jejum, aí eu vou jejuar chocolate. Eu esqueci de comer um pedacinho de chocolate. Eu cometi um pecado. Mas isso me torna um perverso? Não. É o que? Isso pode acontecer. São pecados involuntários. Você não cometeu por vontade de cometer, mas cometeu. E a gente está sujeito a isso por causa do pecado original. Então, o pecado original continua. O corpo ainda é corruptível. O corpo só vai deixar de ser corruptível na ressurreição, mas por enquanto ainda é corruptível. Então, é isso que ele fala. Você pode não ter pecado, João, como um ímpio, como um perverso, né? Mas você tem um pecado. Todos nós temos pecado. Então, você deve ter pecado de alguma forma. Você deve ter pensado alguma coisa pecaminosa. Você deve ter falado alguma coisa você deve ter feito de pecado. Ninguém é livre ao pecado. Algum pecado deve ter cometido. É isso que Eliú fala. Mas Eliú não coloca Jó como um ímpio, como um perverso, mas como alguém que deve ter praticado algum pecado involuntário, né? Mas ele fala que ao pecado involuntário que ele cometeu, ao invés dele aprender a lição, ele vem piorando o sofrimento dele, o ensinamento dele vem piorando. Então ele está querendo dizer o quê, Jó? Enquanto você não aprender a lição que Deus está te dando, Deus não vai aliviar a mão dele. Você tem que aprender a lição. Deus te deu uma coisa, você não aprende a lição. Deus te deu outra coisa, você não aprende a lição, Deus está pesando a mão, né? Aquela coisa, a doutrina de Eliú, a teologia de Eliú é aquela coisa, você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Então, Deus estava te ensinando, você perdeu os filhos, não aprendeu, você perdeu as coisas, não aprendeu, você perdeu a saúde, não aprendeu, você não está aprendendo, e hoje você está falando como ímpio. Você está falando como perverso. Hoje você ainda não aprendeu. Você acabou de me mostrar que você ainda não aprendeu. Então tomara você que continue ainda sendo provado, porque você ainda não aprendeu a lição. É isso que ele fala, né? Continue Deus ainda te experimentando, porque você ainda não aprendeu a lição. Deus quer te ensinar, mas você ainda não aprendeu a lição. E hoje você ainda está pior do que estava antes, porque hoje você fala como um ímpio. Da sua boca saem palavras que sairiam da boca de um ímpio hoje, Jó. Então é isso que ele fala, né? Ao seu pecado, hoje você acrescenta a rebelião das suas palavras, né? Hoje ao seu pecado, as suas palavras são acrescentadas ao seu pecado, porque da tua boca saem palavras de um ímpio. Entre nós com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Então aqui, né, parece, né, que Jó ficava ali entre eles, ouvindo eles falarem, e ali no ego dele, né, inflado no próprio ego, parece que ele ficava batendo palmas, tentando desaforar os outros, né, o Jó, porque ele começava a bater, parece que ele batia palmas ali para os argumentos dos outros, né, quando eram contrários a ele, então ele ficava batendo palma ali, se inflando, né, e Eliú vai e começa a falar sobre isso. Eu creio que Jó deve ter refletido muito, porque as falas de Eliú são importantes, né. E aqui continua, e multiplica as suas palavras contra Deus, né? Então, ali, Jó fica batendo palma, né? Além do pecado que ele já havia cometido, ele acrescenta essa rebelião contra Deus, com desprezo, né? Ele fica batendo palmas, ele com desprezo começa a bater palmas ao que os outros dizem, tentando ajudá-lo, né? E ele fica multiplicando cada vez mais as palavras de modo a ofender a Deus, né? Então, ele fala isso para Jó. Então, hoje a gente finaliza aqui o capítulo 34, né?